Olá, pessoal. Então, vamos partir para análise setorial aqui, tá? Então, análise setorial é a primeira entrega que a gente vai acabar tendo aqui na disciplina, tá? E como eu já disse anteriormente, ela serve de insumo para todas as demais entregas da disciplina. Então, eu recomendo fortemente que vocês deem uma atenção especial nessa primeira entrega, tá? Que vai fornecer ali informações para vocês conseguirem justificar, por exemplo, variações do balanço patrimonial e no balanço de resultado, o porquê os índices econômicos financeiros acabaram variando, como se dá o grau de alavancagem ali com relação às características do setor, e até mesmo o que está influenciando o custo de capital ali, tá? Então vamos lá, o que é interessante a gente acabar analisando nessa primeira entrega? Se há regulações relevantes, tá? Vou dar um exemplo aqui. Lá nas companhias de saneamento que eu analisei em 2022, há um parecer técnico que fala que todas as ligações de água e esgoto que a empresa construir, que geralmente, para a realidade das demais empresas ali, a gente esperaria encontrar ali no imobilizado, para as companhias de água e esgoto tem que ser registrada no intangível, tá? É extremamente contraintuitivo e se eu não tivesse o conhecimento dessa regulação em específico, seria muito difícil entender se a empresa está crescendo ou diminuindo no que tange a oferta de água e esgoto, tá? E dando mais um exemplo aqui, a gente pode trazer aqui a realidade das transmissoras de energia, que possuem um mecanismo que chama receita anual permitida, tá? Que basicamente dita o quanto de receita ela vai ter ali no final do período. Então, se a gente tiver uma variação muito alta ali das receitas, da receita líquida daquela empresa, a gente pode olhar principalmente para os contratos enfim, para os rápidos contratos que ela tem vigente, né? Por exemplo, assim, a receita aumentou muito, vamos ver se ela não firmou um novo contrato. Ou a receita caiu muito, vamos ver se não venceu algum contrato de exploração da transmissão de determinado, enfim, algum contrato em específico dessa empresa, né? Além disso, é interessante a gente olhar aqui para estudo de mercado. O que seria o estudo de mercado? Se a gente tem um mercado ali mais voltado para o monopólio, para o oligopólio ou para a concorrência em si, né? Um exemplo bem rápido aqui, se a gente olhar ali principalmente para o varejo, a gente vê um mercado extremamente pulverizado, com os principais players ali dominando uma fatia relativamente pequena do mercado total, né? O que acaba ali trazendo pressões, como a gente já viu ali em microeconomia, né? No que tange ali, principalmente o poder de barganha, de precificação, etc. Então, a gente olhar pro outro lado, para um oligopólio, por exemplo, a gente tem ali as companhias de telecomunicação, né? Vivo, Claro, enfim, TIM, Oi, né? Oi hoje com alguns problemas, enfim. Mas a gente já tem um estudo de mercado que sofre menos pressão de fatores ali de concorrência em si, né? Geralmente são poucas empresas concorrendo nesse setor. Além disso, é interessante a gente olhar se é um setor mais cíclico ou não. O que seria um setor cíclico, tá? Que é um setor que tem muita volatilidade no que tange a geração de receitas. Então, vamos lá. Se a gente olhar, por exemplo, para Petrobras, tá? A gente vai ter ali como não só Petrobras, em commodities em geral, né? A gente vai ter ali uma pressão muito grande do macro, ou seja, se o macro está indo bem, geralmente as receitas aumentam, né? O preço do petróleo sobe, o preço do minério sobe para Vale, por exemplo. Isso impacta diretamente na receita. Já se o macro mundial está indo mal, a gente espera que as receitas dessas empresas ali sejam afetadas, tá? Vou dar um exemplo bem legal aqui de um setor interessante de se analisar, que é o setor de carnes, né? Então o Brasil ali ele tem grandes players, JBS, Marfrig, etc., né? Que são influenciadas principalmente ali pela China. Então, se a China está indo bem, a receita dessas empresas aí geralmente aumentam, tá? E se a China está indo mal, geralmente a receita acaba diminuindo. E, em contrapartida, um setor que não é cíclico, que é muito previsível, é o que a gente acabou de mencionar ali nas regulações relevantes, né? Que é o setor de transmissão de energia. Por quê? Geralmente os contratos deles já são firmados, então você já sabe o quanto esperar de receita para o próximo ano. Ela não sofre influência muito do contexto macroeconômico do país e externo, tá? Aí também é interessante olhar para quem são os principais players, então, supondo ali que a gente está analisando o setor de varejo, é legal a gente deixar o contraste ali que a Magalu é uma das principais empresas ali que acaba ditando
as regras do setor, tá? Lojas Renner ali em vestuário e etc, tá? Enfim, principais players é bem aberto e voltado ao seu setor, se cabe ou não você acabar explorando um pouco mais esse ponto. Além disso, só poder de precificação, essa é uma pergunta que já é respondida principalmente ali na estrutura de mercado, tá? Então, um setor que vende um produto inerente à sobrevivência humana, como por exemplo o setor de saneamento, que oferece água e esgoto, ele tem muito poder de precificação, até mesmo por ser um monopólio natural, né? Então, se a inflação subiu 13% ali, eles reajustam a tarifa em 13%, as pessoas não vão deixar de consumir água. Já num setor ali que há uma concorrência um pouco maior, por exemplo, no setor de varejo em si, né? Vamos pegar, por exemplo, o varejo de eletrodomésticos como exemplo. Se a gente tem uma variação muito grande no preço, geralmente as pessoas vão recorrer a outro fornecedor, a outro vendedor, né? E, portanto, ali fica difícil você precificar os seus produtos sem acabar perdendo muitos clientes, tá? Esse é um fator muito interessante para vocês acabarem discutindo nas suas análises financeiras, principalmente para explorar o risco que aquela empresa está exposta com relação à imprevisibilidade do Brasil em si, né? A inflação que no Brasil, enfim, era um problema descontrolado, que pode acabar voltando, enfim. Caiu uma discussão quanto isso nessa etapa de análise setorial, tá? Além disso, extremamente importante seria quais são os principais drivers, tá? Driver é o quê? É a linha que acaba gerando receita. Vou dar um exemplo aqui, ó. Indústria farmacêutica. Qual é um driver preditor ali das receitas do setor farmacêutico? Por exemplo, a pirâmide etária. Se a gente tem ali um aumento da população de mais alta idade, em contrapartida ali uma redução da população jovem, a gente espera que venda-se, né, que haja uma procura maior por remédios, o que impacta diretamente ali a receita do setor farmacêutico. Em contrapartida, o oposto também é verdade, né? Se a gente tem uma redução ali da população de mais alta idade e um aumento da população jovem, a gente acaba ali tendo uma redução da procura por remédios, o que acabaria impactando ali a receita dessas empresas, tá? Voltando aí para carnes, a China é o principal driver, né? Que a gente acabou de comentar. A China, para o setor de carnes, é um driver, assim, extremamente relevante, tá? Então, se você está analisando o setor de carnes e não está olhando para a China, você está deixando de lado um driver extremamente importante para entender as variações que acontecem naquele setor, tá? Enfim, cada setor... Aí, drivers, né? Isso é um assunto extremamente extenso, tá? Cada setor ele vai ter diversos drivers e cabe você entender ali quais são os principais de cada setor, tá? Enfim, não tem como a gente discutir todos os setores aqui nesse vídeo, tá? Além disso, é importante falar aqui quais são os principais pontos de risco. Por quê? Quando a gente vai investir numa empresa, é interessante entender ao que a gente está exposto. Ou seja, vamos supor ali o setor de saneamento, tá? Se acontecer uma nova crise hídrica, espera-se que os reservatórios atinjam níveis ali preocupantes, tá? E isso impacte a geração de receita daquele setor, pelo racionamento de água, etc. Tá? Esse é um fator de risco que, se acontecer, impacta diretamente a empresa. Outro fator de risco, a Vale com a questão de rompimento de barragens, tá? Esse é um fator de risco extremamente preocupante para a Vale, tá? Então, para cada empresa, você vai encontrar geralmente os seus fatores de risco e, enfim, é relativamente fácil encontrar esses fatores de risco num demonstrativo que eu vou mostrar, ou melhor, num relatório que eu vou mostrar mais adiante, tá? Então, não se prendam muito a pensar agora, nesse momento, quais são os fatores de risco do teu setor. Outra parte ali interessante seria olhar se o setor gera empregos, com a participação no PIB, tudo isso você pode acabar encontrando ali, principalmente em notícias, tá? E por fim ali, quais são os shares das empresas analisadas, ou seja, se você pegando ali as principais empresas que vocês querem analisar ali e somando, por exemplo, a receita de cada uma e dividindo pela participação de cada, ou então olhando para o tamanho das empresas, vocês conseguem ter uma noção de quão relevante aquela empresa é comparada com os seus pares, tá? Enfim,
desenvolvam métodos, encontrem relatórios, tragam ali alguma informação relevante para entender de fato se aquela empresa é relevante ou não para análise, tá? Além disso, ou melhor, por fim, né, para encontrar todas essas informações, eu elenquei aqui algumas fontes que são relevantes. Então, a primeira é o RI das empresas, tá? O RI é basicamente um site que as empresas listadas em bolsas possuem para fornecer ali documentos, sejam relatórios da administração, relatórios operacionais, relatórios de sustentabilidade, etc., para os investidores que estão interessados em conhecer mais daquela empresa. Dentro do RI, tá, a gente também encontra o formulário de referência, que é o próximo item dessa lista. O formulário de referência é um documento que todas as empresas listadas em bolsas entregam à CVM todo ano, tá, contendo ali entre 400 e 700 páginas, mais ou menos, que trazem pontos extremamente interessantes com relação à empresa. Então, ele vai comentar desde o mais básico, ou seja, como funciona o setor, bem brevemente, óbvio, né? Como se dá a operação daquela empresa já com mais detalhes, como é a estrutura de capital daquela empresa, como está o endividamento da empresa, quais são os fatores de risco que a gente já citou ali, que aquela empresa está exposta, etc. Tá? Então, o formulário de referência é um documento extremamente relevante que você tem que ter de todos os anos que você quer analisar. Tá? A cada ano, há poucas mudanças nesse documento. As mudanças estão geralmente associadas às mudanças operacionais, tá? Então, fatores de risco geralmente não vão mudar. Talvez ele acrescentem uma ou outra coisa com relação ao setor em si. Enfim, a operação da empresa geralmente também não vai mudar. Vai mudar somente o que? Estudo de capital mudou, eles atualizam ali no formulário de referência. Houve algum impacto significativo ali em alguma conta, eles colocam no formulário de referência, etc, etc, tá? Além disso, outra fonte são as associações, tá? A maioria dos não, a maioria não, né? Alguns setores possuem associações que são o quê? São empresas, são órgãos que acabam reunindo informações do setor e realizando relatórios setoriais, tá? Para consumo dentro do próprio setor mesmo, para você entender como sua empresa tá em comparação às demais, tá? Geralmente, a maioria dessas associações, elas requerem ali, um cadastro ou até mesmo uma filiação a essa associação, tá? Então, embora algumas tenham relatórios extremamente relevantes, não é certeza que você vai encontrar uma associação do teu setor que disponibilize um relatório para você. A gente vai ver um pouquinho mais à frente como encontrar essas associações no Google, tá? E por fim, relatórios de terceiros, tá? Geralmente XP, BTG acabam realizando ali alguns e outras empresas, Bradesco, Itaú, acabam realizando alguns relatórios setoriais que podem ser extremamente mastigados já para você acabar realizando a análise do seu setor, tá? Enfim, com base em tudo isso aí, agora eu vou partir aqui para a tela do meu computador para a gente ver um pouquinho na prática como que a gente pode encontrar esse tipo de informação. Vamos lá?